Vamos, neste momento, ler um texto, irmãos. Como eu sempre tenho dito, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Aleluia. Aleluia. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 5. Hebreus capítulo 2, versículos de 1. Louva a Deus pelos adolescentes aqui à frente, né? Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 5. É um texto bem conhecido, mas esse texto vem falando comigo há dias. Eu estava assim, esboçando alguns pontos nesse texto, e vem falando comigo há dias esse texto. Eu quero usar o tema: é possível perder a salvação? É o texto que eu quero. Nós vamos acompanhar ali alguns textos da Bíblia, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 5. Se botar ali, é bom lermos junto, ali, porque fica na mesma linguagem ali, né? Diz assim: portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Amém. Deixa lá o colocado só o versículo 2. O versículo 2. Deixa lá colocado. Quer estar assentado, meus irmãos? Eu estava, na verdade, observando esse texto nesses dias em casa, qual fiquei assim, alguns momentos em casa por causa da situação da perna, não é verdade? E aí estava dando uma meditada nesses textos, né? E estava meditando sobre uns dos maiores argumentos bíblicos que nós observamos, é sobre a frequente menção da salvação. Hoje existem muitas teorias, nós estamos observando, muitas e muitas teorias. Mas a Bíblia Sagrada, ela é real e pura. E não adianta o ser humano, o intelectual, o teólogo, querer inventar outra coisa, a não ser permanecer olhando para a palavra do Senhor, porque a salvação é preciso atentar, é preciso ser perseverante, é preciso dedicar, não é verdade? Há muitas referências. Eu digo que a salvação, ela hoje está diante de mim. Se eu não cuidar, amanhã eu estou perdido. Não é pelo que eu fiz, não é pelo tempo que eu estou servindo a Deus, não é pelo tempo de serviço na obra do Senhor, mas é pela minha dedicação e pela minha perseverança. Entendeu? E as pessoas às vezes ficam assim: não, mas eu sou crente. Se tornam apenas religiosos e tradicionais. Ali o versículo 2: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós se desviemos dele. Quando nós olhamos assim um pano de fundo da Bíblia Sagrada, começando lá na Velha Aliança, nós vamos observar o livro de Êxodo, nós vamos observar o livro de Gênesis, depois o livro de Êxodo.
Nós vamos ver as pessoas que tiveram oportunidade, abraçaram, tiveram oportunidade, como Abel e Caim. Tiveram grandes oportunidades. E ele até questionou Deus: é tão grande o pecado que eu não posso? E Deus disse: a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Está diante, Deus colocou diante de nós todas as possibilidades de ser salvo. Ele colocou diante de nós, o seu Filho amado, que já pagou o preço, mas para me permanecer salvo, eu preciso manter-me em uma vida cristocêntrica diuturnamente. Não tem como eu querer se desviar dela. Nós observamos na palavra de Deus que alguém disse assim para mim: mas pastor Zilmar, o ladrão da cruz estava lá e foi salvo ali naquela hora, porque não teve oportunidade de sobreviver mais na frente. Ali ele estava tendo a última oportunidade. Ele aceitou o sacrifício de Jesus, creu em Jesus e alcançou a salvação, né? Eu creio assim, irmãos, em salvação de pessoas desviada há muito tempo, distanciado de Deus, mas quando pega um leito de enfermidade, num momento de dificuldade, tem tempo de buscar misericórdia, de pedir perdão, alcança a misericórdia. Mas tem pessoas que não têm tempo, brinca com as coisas de Deus e não tem tempo. Então, lá se foi a salvação. É algo precioso, mas vamos observar aqui alguns pontos importantes. Eu comecei a observar aqui que, em primeiro lugar, nós precisamos continuar na fé. Aquela fé voltada para o céu. Aquela fé voltada para Jesus. Aquela fé voltada para Jesus, dizer: não, os meus pecados foram perdoados porque Jesus perdoou. Os meus pecados foram perdoados e o meu nome foi escrito no livro da vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos continuar na fé. A fé voltada para o reino de Deus. Não a fé voltada apenas para as coisas aqui aparentes, mas voltada para o reino de Deus. Entender que é através de Jesus Cristo que nós encontramos a salvação maravilhosa. É através dele, permanecendo na fé, continuando na fé. Nós observamos, irmãos, quantas maravilhas aconteceram na nossa caminhada. Vimos aí o livro de Êxodo, quantos milagres o povo de Israel observaram, vivenciaram milagre sobre milagre. Com mão forte Deus tirou do Egito, com mão forte abriu o mar vermelho, conduziu pela nuvem, de um forma para o outro, vivenciaram milagre diuturnamente, mas se perderam no deserto. Entraram no caminho da murmuração e se perderam no deserto. Só apenas aquela geração que nasceu do deserto, que entrou na terra prometida. Só aquela geração, a não ser Josué e Caleb, só aquela geração que nasceu no deserto durante os 40 anos, formou uma outra geração no deserto e entraram na terra prometida. Mas quando estavam na terra prometida, no final da carreira, no capítulo 25, me parece, no livro de Josué, Josué precisou, glória, colocar o povo, os anciãos e todos, dizer: olha, nós vamos fazer uma reunião. Josué observou que o povo estava se desviando, se distanciando para outro caminho. E ele disse: escolher hoje a quem servir, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ali Josué estava vendo o perigo. Terminou o livro de Josué, o povo se afastou de Deus. Terminou o livro de Josué, o povo se afastou de Deus. O povo se distanciou de Deus. Nós observamos que aí veio o juízo e o povo ficou sem conhecer a Deus. Até ali, Josué, quando você pesquisa a exegese da história, você vai ver que aí, quando Josué estava no final da carreira, que chamou o povo, ele viu que o povo já tinha se distanciado dos caminhos do Senhor, e que chamou os anciãos e disse: eu e minha casa. E eles prometeram para Josué que iam continuar na fé. Mas o tempo passou, a outra geração que veio, a palavra diz que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Então nós vimos aí a caminhada, o perigo,
A Assembleia de Deus começou em 1911, em poder e glória. Mas quantos que entraram na Assembleia, que se converteram, que nasceram de novo, que foram perdoados, que o seu nome foi escrito no livro da vida, através do tempo foram perdendo a fé, foram se distanciando, e hoje já estão longe. Muitos partiram, desviado, distante, ateu de Deus. Começaram bem, é começar bem, mas terminar melhor do que começamos na fé. Por isso que eu quero dizer para os irmãos, o primeiro ponto hoje da nossa ministração, continuar na fé. A fé precisa ser acrescentada. Aquela fé que aceitamos Jesus precisa ser acrescentada dioturnamente, com mais fé, com mais convicção, porque sabemos que cada dia que passa, mais perto de Deus nós vamos chegando. Cada dia que passa, mais a vinda de Jesus se aproxima. Então nós precisamos continuar firme na fé, perseverante em Senhor. É indispensável isso aí. Continuar na fé. Nós não podemos, irmãos, eu vou ao culto terça-feira, eu vou à escola bíblica dominical e vamos encher, é bom, o conhecimento, mas precisamos acrescentar a nossa fé cada dia mais. Nós observamos a Bíblia, continuando na fé, trabalhando, oh glória, orando, vigiando, continuando na fé, trabalhando para Jesus, orando, vigiando, é ponto fundamental na nossa vida. Não apenas só continuar na fé, mas orando, vigiando. Porque se não vigiarmos, de um momento para outro nós já somos tragados. Se não vigiarmos, vem a serpente e lança uma seta e já cai. Vigiando e orando, orando e vigiando, vigiando e orando. Orar, olhar e vigiar e orar. Oh, glória. Como Jesus disse, olhar e vigiar e orar. Aleluia. Olhar, isso aqui é perigo, você. Se afasta, olha, vigia e ore. Para a séria. Proteção de Deus vem sobre nós. Como nós ouvimos domingo uma mensagem simples, pastor Salmo, muito simples, mas objetiva. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo leva para o céu. Não é isso? Não é isso que nós ouvimos? Então, trabalhando, vigiando, andando na luz. Oh glória. Ei, master. Aleluia. Onde é que andar na luz? Não é se envolver com as trevas. Não é estar na roda dos escarnecedores. Não é compactuar com o mal, com o pecado. Temos que estar no meio, enquanto as oportunidades surgem, mas não para nós ser como eles. É andar na luz, é viver em novidade de vida, é ser luz das trevas. É ser luz das trevas. Em que lugar você está? Não, é ter limite na nossa vida. Vigiai, amandai, a sério. Andar na luz. Todas essas condições, olhe para mim, Deus colocou diante de nós. Sabedoria para vigiar, saber andar na luz, saber vigiar. Deus colocou diante de nós, e nós não podemos, irmãos, ficar como alguém, não, mas isso daquilo não faz mal. Faz sim, faz. Andando na luz. Como é fácil perder a salvação. Depois, se nós der tempo, nós vamos observar. Mas eu estava observando Sansão, Saul, Salomão, o mancebo de qualidade. Quando eu li o texto, quando a gente começa a ler, pastor Adriano, o texto de Salomão, o início de uma vida cristocêntrica.
Que maravilha, que intimidade com Deus. Que quando ele olhou para a situação, para o reino que assumiu seu pai, é muito difícil. Me dá sabedoria para entrar no meio desse povo. Me dá sabedoria para entrar e para sair. Como Salomão começou a falar com Deus. E a glória de Deus desceu sobre ele. Ele disse, eu quero sabedoria para saber entrar e sair. Não pediu riqueza, não pediu nada, mas eu quero. E deu sabedoria, ele deu riqueza, mas ele não vigiou. Temos que cuidar, porque quando começamos a subir, a glória quer subir para nós. A presunção, o orgulho. Mas o orgulho, meus irmãos, leva à queda. Permanecer na luz como Jesus. Posição não muda nada. Posição leva-nos a ter mais trabalho e a ser mais vigilante. Ô, Marcelo. Quanto mais posição, mais vigilante. Quanto mais tu és convidado para pregar, mais vigilante tu tens que ter. Quanto mais vigilante temos que ter. Quanto mais oportunidade que Deus nos dá, mais vigilância temos que ter. Porque Satanás quer abraçar nisso aí. As portas abrem. Ai, que maravilha. Eu estou grande. Toma cuidado. Estou numa posição. Hoje eu já sou isso e aquilo. Tome cuidado. Tu não é nada. Eu não sou nada. Nós somos alguma coisa debaixo de Jesus. Tome cuidado. Tomemos cuidado. Nós vimos tantos homens hoje, líderes presunçosos, que estão perdendo a graça. O orgulho subiu para a cabeça. Ei, São apenas grandes igrejas, tino que sim, mas não tem a essência da glória e da presença do Senhor. Então temos que tomar cuidado. Perder a salvação. Sabe, muito mais pastores e líderes vão perder do que crentes. Porque começa a subir para a cabeça. Começa a ter oportunidade que Deus dá. Mas Deus dá oportunidade para engrandecer o nome dEle. Para somar para o nome dEle. Para realizar a obra, Ele dá nós somos mordomos, mensageiro. Como disse João, eu sou apenas uma voz. Aleluia! Eu sou inamandarabagas. Eu sou apenas uma voz. Se tu fala por mim, acontece. Se tu ministra por mim, acontece. Se tu usa a minha boca, acontece. Mas se eu uso, coitado de Zilmar. Coitado do pastor. A dependência é total. Então nós observamos aqui, Sansão, nazireu, chamado, não era para se perder. Situação difícil que estava o povo. Deus agora dá um homem para salvar o povo. Não era para se perder. Mas se perdeu. Deixou a carne tomar conta. Ei, Laiaba. Escolhido por Deus para livrar o povo da mão dos filisteus. Deus deu para um casal. Mas a primeira coisa que aconteceu com Sansão foi olhar para uma mulher ímpia. E quando a mãe quis questionar, ele só disse, eu amo, eu gosto. Eu amo, eu gosto. Olha que facilidade. Um homem chamado, pastor, foram chamados. Alguém diz assim, foi chamado. Tem algumas denominações que estão dizendo, não, uma vez salvo, sempre salvo. Foi chamado, irmãos, permanecer na fé, permanecer em Deus. A salvação é condicional.
A salvação é condicional, é de acordo conforme minha permanência. Pessoas às vezes passam 30, 40 anos dentro da igreja, servindo a Jesus, fazendo a obra do Senhor, ganhando alma para Jesus. Daqui a pouco, olhe para uma mulher e se perde, olhe para a riqueza e se perde, olha para a sua presunção e se perde, lá se foi tudo. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. For usado por Deus para salvar. Sansão foi usado por Deus anos para poder livrar o povo da mão dos filisteus. E Deus começou a usar. Mas na hora que ele pensou que o Espírito de Deus estava com ele, já não estava mais. Sairei outra vez quando estava no braço de Dalila, sendo alisado por Dalila. Sairei outra vez e farei como os demais. E a Bíblia diz: Sansão não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Não sabia que o Espírito tinha se retirado. Meus irmãos, às vezes nós estamos apenas equivocados. Equivocado. Aleluia. Mandará magacé. Equivocado. Apenas equivocado. Eu faço, eu vou lá e prego. Prega se Deus estiver contigo. Acontece se Deus estiver contigo. Eu vou lá e faço. Volta desapontado. Desapontado. E nós temos que entender isso aí. Então Sansão pensou que tudo estava bem. No final da sua caminhada, quando já estava no final, que ele foi lá e os filisteus se divertiu, ele foi para a coluna central e se arrependiu, pediu uma misericórdia, mas morreu junto com os ímpios. Não é verdade, pastor? Morreu junto com os ímpios. Foi um desfecho triste, quando podia ter sido um ministério profícuo, com uma realização maravilhosa, porque foi chamado por Deus. Teve a graça de buscar misericórdia, e ali voltou novamente as forças a ele. Então ele, junto com todos aqueles filhos, ele morreu. Mas nós observamos a caminhada de Sansão. É possível. Observamos Saul, irmãos. Profetizava. Ai, ai, ai. Profetizava. Quando eu leio, meus irmãos, eu digo: Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que tenhamos um ministério, um final melhor do que começamos. Como começa a subir para a cabeça. Que terrível. Começou a acontecer proezas no reinado de Israel, porque Deus era com o povo de Israel. Começou a acontecer vitórias e vitórias, e Saul cheio de presunção. Entrou um orgulho na vida de Saul. Pensava ele que as vitórias eram da sua habilidade. Não. As vitórias do povo de Deus é a presença do Senhor no meio do povo. Eu quero com vocês observar algumas coisas aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, permanecer na fé. Vamos ler lá em Colossenses 1 e 3. Bota lá para nós. Colossenses 1 e 3. Primeiro lugar, Colossenses 1 e 3.
Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Uma das coisas que Deus falou comigo e que eu chorei muito, é que quando eu me preocupo, hoje ainda o pastor Valdir falou sobre a preocupação pelo semelhante, a empatia que devemos ter pelos nossos companheiros, o cuidado que devemos ter. Eu sempre sou feliz e fico alegre quando eu vejo um companheiro meu ao meu lado sobressaindo, pregando bem, orando, sendo cheio de Deus, fazendo um trabalho próspero. E eu continuo orando para que Deus venha usar cada vez mais. Por quê, pastor? Porque está somando para o reino de Deus. O nosso Deus não tem um reino dividido. Cada um faz conforme o seu chamado e o dom que foi dado a cada um de si. E nós precisamos ter esse cuidado. Infelizmente, no nosso meio a gente tem um espírito, irmãos, um espírito que parece ter inveja. De inveja de alguém que é usado por Deus, de inveja de alguém que está sobressaindo. Coloca mais brasa na cabeça dele, porque é para o reino de Deus. Tem ciúme e inveja. Isso vem do inferno, irmão, porque aqui, às vezes, assim, mas pastor Gilmar, a igreja está cheia, Deus está usando o A, está usando o P, usando o Adriano, usando o Valdir, usando o Carlinho, usando o Luciano. Amém! É para a glória de Deus. O que Deus me deu, se eu permanecer fiel, eu não vou perder, meus amados. O que Deus me deu é meu. Portanto, eu permanecer na fé, não importa. A cada um Ele deu uma porção. Ele deu a cada uma porção. Importante é nós entendermos isso. O reino é dele. Ele dá o que quer. Se para mim foi dois talentos, amém. Se para ti foi 3 talentos, amém. Para outro foi 4. O importante é orar, colocar mais brasa na cabeça desse e daquele, para que a glória de Deus desça. Quando alguém começa a estar com ciúme, com inveja, está caminhando para o buraco, está caminhando para perder o ministério, para perder uma vida cristocêntrica, alegre, porque não dá. Aleluia, 40 anos, Urinamá, séria. 40 anos que estou dirigindo igreja, trabalhando, 40 anos, mas eu sou feliz. Eu nunca quis mudar. Eu quero ser um Gilmar simples assim, com Deus, mas no meu ministério eu tenho acompanhado o progresso de grandes pastores que hoje são presidentes em vários lugares, que trabalharam comigo. E hoje sobressai. Que maravilha. Que maravilha, pastores. Estão somando, ribaraia séria. Eu perdi, eu só ganhei. Eu só somei com essas pessoas, porque acrescentou. Eu só somei, porque acrescentou o número. Aleluia. Permanecendo, orando por eles. Parece que, pastor, não saiu do nosso pensamento esse texto. Por quê? Porque tem muitas pessoas, quando vê Deus usando, parece que esquece de orar. Nasce um ciúme, esquece de orar. As irmãs estão bem, esquece. O departamento está bem, esquece. Não, parece que é só ele que deve de fazer. Que nada, irmãos. Isso aqui é de Deus. O altar é de Deus, a tua vida é de Deus, e é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera. Se Ele fizer, acontece, se Ele não fizer, não acontece. É isso que acontece. Então, nós precisamos. O versículo diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Quantos estão confirmando
esta salvação. Aquele que eu fui discipulado está confirmando, por aqueles que depois ouviram. Vocês estão me entendendo? Foram confirmados por aqueles que depois ouviram. E assim vai sendo confirmado. E vem uma geração e vai outra geração. Vamos observar o texto aqui. 1 Coríntios capítulo 5. Aliás, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler, pelo quê? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Olha aí. Se não é que creste em vão. Tem pessoas que duvidam a fé. Eu já li livros, já li histórias, pastores, de pastores que foram uma bênção na sua carreira. E depois pararam. E quando os pastores chegaram perto deles, diga para mim, Jesus veio mesmo? Depois de pregar tantos anos. Será que ele vem mesmo? Depois de anunciar tantos anos, será que ele vem mesmo? Sim, pastor, sim, ele vem. Ele está voltando. Ele está voltando. E nós pregamos, anunciamos a fé. Pastor, ele ainda não veio. Partiu com Jesus. Deixa partir com Jesus, porque está garantido o salvo. Anunciamos a fé. Versículo 3. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está falando. Ele está ministrando aqui. E está falando que Cristo, eu estou pregando porque eu criei. Paulo tinha uma experiência precisa com Deus. Eu quero perguntar, você teve experiência com Deus? Você tem certeza da salvação? Nós precisamos. Paulo teve uma visão. Paulo recebeu visão. Paulo se tornou muito íntimo com Deus. E nós também precisamos, irmãos, ter, na verdade, essa certeza da nossa salvação. O Senhor está num culto aqui de ensino. E é um culto que nós precisamos remoer a nossa vida cristã. Não pode vir aqui, ficar sentado, embora receber uma palavra de ânimo essa semana, no final de semana mais outra, e voltar do mesmo. A fé precisa estar acrescentada na minha e na tua vida. É indispensável isso aí. Nós precisamos receber a palavra e permanecer na fé, não deixando nada nos abalar. As circunstâncias às vezes querem nos abalar, mas não podemos deixar nada nos abalar. Como escaparemos nós se não tentarmos para uma tão grande salvação? Diga comigo, é preciso, mais forte, é preciso empregar esforço. Diga comigo, sem preço e renúncia, não há céu. É preciso empregar esforço. É preciso, sem preço e renúncia, não é? A salvação é preciso empregar esforço. Não é assim, não. Não. A salvação é preciso. Não podemos ser negligentes. E não podemos brincar com a salvação. Sansão quis brincar. Salomão quis brincar. Não. Não é porque Deus nos usa. Não é porque estamos sendo instrumento de Deus que nós vamos viver de qualquer maneira. Aí que precisamos ser mais retido, mais contido, ter mais vigilância, ter mais cuidado, viver mais aos pés de Jesus. É que precisa mais ainda. Faz-se necessário.
Como escaparemos nós, se não tentarmos para uma tão grande? Eu estava observando que a vida eterna é algo especial na nossa vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês nesta noite. Não quero tecer muito comentário, mas quero dizer que nós que estamos na casa do Senhor, eu aqui, você aí sentado no banco, você precisa ter esta convicção da salvação. Você precisa saber que você não é do mundo e que o teu nome está escrito no livro da vida. Você precisa entender, olha para mim, você precisa entender que Jesus morreu por você e que Ele já pagou o preço e que é verdade que Ele veio nos buscar e que é verdade, se Ele não vir nos buscar, nós vamos com Ele para estar com Ele para sempre. É isso que precisa acontecer na nossa vida, esta convicção. Não deixa nada colocar dúvida na tua mente, nada. Permaneça com esta fé. Não deixa nada mudar os teus princípios que estão. Jesus morreu. Tudo você sabe. Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Só está faltando Ele voltar. Quantos creem na volta de Jesus? Aleluia. 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 Aleluia! Irmão, Jesus vem. Diga para alguém do seu lado, Jesus vem. Mas diga com convicção. Ele está voltando, irmão. Não se atribule por causa dessa adversidade do mundo que estamos vivendo. Jesus está voltando. Ah, pastor, problema político, problema disso. Não importa, queridos. O que importa é Jesus na nossa vida. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais aperto vem. Aleluia. Ah, como às vezes eu queria, olhe para os adolescentes, como eu queria colocar o que está dentro do meu coração na vida dessas pessoas. Isso é convicção, pastor. Vocês não imaginam. Eu estou aqui neste altar, mas é a mesma coisa se estiver aí no banco, é a mesma coisa se estiver ali ouvindo outro, porque a minha convicção é salvação, não é posição. A minha convicção é serviço. Aleluia! Hebreus 10, 38. A palavra de Deus nos diz que precisamos guardar firme até o fim a confiança. Guardar firme, isso quer dizer que não podemos vacilar. Guardar firme até o fim. Guardar firme até a sua vida. Vamos ler Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Guarda firme até o fim. Aí do 39. Olha lá. Nós, porém, não somos daqueles que se retirem para a perdição. Oh, meu. Aleluia. Mas daqueles que crê para a conservação da alma. Aleluia, não somos como aqueles que se retiram, mas para a salvação da alma. Você precisa ficar firme. Não tem nada que pode mudar a tua cabeça e os teus princípios. Como Paulo disse assim, nós, porém, não somos daqueles. Deus quer que você seja firme. Não duvide, Ele está voltando. Não duvide, o teu nome está escrito no livro da vida. Não duvide, o sangue dele perdoa os nossos pecados.
Não duvide, Ele apagou todas as nossas transgressões. E agora você tem a oportunidade de dizer: eu sou livre, eu vou entrar nos portais celestiais. Aleluia! Que maravilha! Se de fato guardarmos firme até o fim a nossa confiança. Guardarmos firme até o fim. Guardarmos firme. Nada pode colocar dúvida no teu coração. Nada pode fazer você se desviar. Nada pode você arrumar um outro atalho. Não, você veio, foi chamado por Deus. A salvação é permanecer firme. Pode perder, pode se desviar, mas se permanecer firme, estar garantido para aquele dia, não é verdade? Já vou logo parar. Como eu coloquei ali, se, porém, andarmos na luz. João 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz. Vire para alguém e diga: vamos andar na luz. Precisamos andar na luz. Precisamos caminhar na luz. Precisamos caminhar na luz. Não podemos andar nas trevas. Precisamos andar na luz. Se andarmos na luz. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está. Temos como, se eu ando na luz, eu tenho comunhão com o meu irmão. Eu quero ver a prosperidade do meu irmão. Eu quero ver a prosperidade da minha irmã. Se eu ando na luz, eu tenho esta paz na minha vida. E eu fico feliz com a prosperidade do meu irmão. Eu fico feliz com a prosperidade da minha irmã, porque eu estou na luz. E quem está na luz anda com Ele. E quem anda com Jesus quer ver a felicidade do seu semelhante. É fundamental isso aqui, não é verdade? Vou terminar. Primeira Coríntios 10 e 12 para nós encerrar. E o 10 e 13. Nós temos uma advertência direta aqui. Nós observamos que a Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. Não é verdade? A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. E às vezes nós, como ser humano, temos um cuidado de não corrigir. Temos um cuidado, mas é perigoso, nós precisamos aprender. Não corrigir, mas orientar o nosso irmão, a nossa irmã. Vamos ler? Capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós observamos, aquele, pois, que cuide estar em pé, todos juntos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não cai. Paulo aqui adverte os santos que se achavam fazendo, se questionando por causa da salvação. Aquele que cuida, não vai pensar que tu és um super crente, não vai pensar que tu és melhor do que o outro, não vai pensar que tu estás lá no pódio e o outro está lá embaixo. Cuida. Se tu és mais crente, se tivesse a felicidade de ser iluminado mais por Deus, ora por aqueles que estão mais lá embaixo, intercede por aqueles que estão mais lá embaixo. Intercede por ele. Não se glorie porque você está em cima. Tenha desejo de ver o teu semelhante também como vê você. De esclarecimento de ver o teu semelhante como ele. Aquele, pois, que cuide está em pé. Olhe, não cai. Quantos estão subindo a escada e parece que preferiram ver outros cair. Hoje aqueles que caíram estão subindo e eles caíram. Toma cuidado, meus irmãos. Estamos na igreja.
Estamos aqui para abençoar um outro. Versículo 13. Versículo 13, e esse eu encerro. Não vem sobre vós tentação, senão humana. Olha aí. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima de que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Este versículo é lindo. Esse versículo fala que Deus permite a tentação. Porque a tentação nos testa, a tentação leva-nos mais perto, a tentação leva-nos a buscar, a tentação leva-nos a discernir o que é Deus e o que não é Deus. Mas não vem sobre vós tentação senão humana, limitada humana, mas fiel a Deus. Ele é superior à tentação humana. Ele é superior à tentação humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Pastor, eu caí. Não deixasse a carne dominar. Porque a presença de Deus na tua vida é maior do que os teus desejos carnais. É maior do que os nossos desejos. A tentação humana. E a Bíblia diz aqui: antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Nós temos condições de suportar toda a tentação. Amém? Vamos parar, né? Chegou a hora, vamos parar. É um assunto que é um estudo muito longo, vamos mais para frente depois, certo? Mas vamos orar. Eu quero orar nesta noite. Pastor, quero orar. Eu sei que tem algumas pessoas que sabe precisam de uma força. Ficamos em pé, de uma oração. Às vezes, irmãos, a ver na igreja, pessoas parecem que têm vergonha e medo de vir à frente. Nós somos humanos, temos a natureza humana e precisamos da graça de Deus na nossa vida. Tem momento que nós somos um gigante, mas tem momento que dependemos inteiramente da força de Deus e da oração, da intercessão de um irmão, de uma irmã. Então nós queremos orar por alguém nessa noite que precisa. Pastor, eu preciso vencer algumas áreas de minha vida. Vem aqui, nós queremos orar por você nesta noite. Eu preciso vencer algumas áreas da nossa vida. Vem até aqui, nós vamos orar. Se você quer, vem. Há uma vitória da parte de Deus. Não te preocupe, irmãos. Não te preocupe. As pessoas que estão vendo você vir para frente vão orar por você. Vão ajudar você a interceder e ter força. Venha aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar. Venha mesmo, sai do teu lugar. Seja forte. Seja valente. Tenha coragem. E diga: eu quero força, Deus, para vencer algumas áreas da minha vida. Venha em nome de Jesus. Deus te dará força. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venha mesmo, é um momento de Deus na sua vida. Aleluia. Sai do teu lugar e diga: eu quero força. Eu tenho algumas dificuldades para me vencer na minha vida. Deus está aqui. A palavra de Deus vem para nos alimentar, ela vem para nos animar, ela vem para nos fortalecer, ela não vem para nos matar e distanciar, não, ela vem para nos aproximar dele. É isso que vem, a palavra do Senhor vem sobre nós desta forma, não é verdade? Tem mais alguém? Chega até aqui, nós queremos orar. Chega até aqui, tem mais alguém? Venha até aqui. Aleluia, vamos orar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus está aqui, irmãos. Deixa Jesus ministrar. Quem mais pode descer ali, irmão? Aleluia. Vamos orar neste momento. Estende a mão. Algumas pessoas. Aleluia. A
maior vitória nossa é quando reconhecemos que precisamos vencer alguma área da nossa vida e que viemos aos pés de Jesus buscar socorro. É o reconhecimento da nossa fragilidade. É a certeza, o socorro. Esta é a maior vitória nossa. Oramos neste momento, querido Pai. Tu estás contemplando a cada um que vier à frente. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. Dê-lhes a graça, a força e o poder. Dê-lhes a vitória diante das adversidades. Ministra sobre a vida de cada um, Senhor. Tu sabes qual o lado positivo e negativo que os seus filhos precisam vencer, Senhor. Abençoa nesta noite. Concede a tua graça. Concede a tua presença. Concede o teu poder sobre essas vidas, Deus. Renova, papai, cada dia mais. Renova cada um aqui nesta noite. Abençoando, Deus, com as bênçãos celestiais, as bênçãos terrenas e as bênçãos da tua presença. Abençoa toda a tua igreja. Dá a cada um de nós firmeza e dedicação, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace eles. Deus o abençoe. Aleluia. Abraço.